Olá, queridos alunos da Escola Municipal José Cardoso de Lima. Sou a professora Manuela Guiar, da disciplina Ciências, dos nossos sextos anos. Vamos falar um pouquinho sobre um tema novo, que é o nosso sistema nervoso e o nosso sistema sensorial, que um interliga o outro. Esse sistema nervoso é um sistema responsável pelas nossas sensações, ou seja, ele tem a função de captar as mensagens, oriunda do ambiente, interpretar e, consequentemente, ele vai elaborar as respostas, as quais podem ser dadas de forma de movimento ou algum tipo de sensações. Esse desenho que vocês estão vendo aí é de uma célula nervosa, chamada neurônio. Essas células são responsáveis pelo sistema nervoso. Ele é que vai ajudar ao sistema nervoso a captar os estímulos. Eles são divididos em algumas partezinhas aí, é o que está aparecendo na tela de vocês. O dendritos, o corpo da célula, o axônio, a baía de mielina e as terminações dos axônios. Essa célula nervosa ela é muito importante. Temos trilhões desses neurônios pelo nosso corpo, de onde vai captar os estímulos para enviar a resposta. Cada qual tem uma função bastante importante. Os dendritos são pequenos filamentos que recebem os impulsos de outro neurônio, ou seja, ele vai receber o impulso, logo depois o axônio, ele vai transmitir esse impulso através do corpo celular, com auxílio da bainha de mielina, que é uma substância isolante produzida pelo axônio que tem a função de aumentar essa velocidade. Ou seja, esses nossos neurônios, eles vão participar de uma estrutura e de uma função muito importante em relação à captação dessas mensagens, que é a sinapse. Você está vendo aí num desenho onde tem um espaçozinho onde tem a ligação entre um neurônio a outro neurônio. Esse tipo de informação que vai ser de um neurônio para outro neurônio se chama sinapse. É assim que ele vai levar as informações. A sinapse nada mais é do que levar uma informação de um neurônio para outro neurônio. Como é que ele vai carregar essas informações? Nessas terminações aí do axônio, ele vai vir nesse sentido as informações e vai passar por dendritos de outro neurônio, sempre nessa mesma propagação, nesse mesmo sentido do impulso nervoso. Tá vendo aí no desenho os dois neurônios? Então, um vai passar uma informação que está contida em um neurônio, ele vai poder passar para outro neurônio. Nesse meinho, onde tem a passagem, que dá essa passagem, que são liberados os neurotransmissores, é que chamamos de sinapse, certo? A fenda sináptica. Então, bora lá. Sinapse. Entre os neurônios há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega até o axônio, que é aquela estrutura do neurônio, ali vai ter a liberação da substância, que são neurotransmissores, como eu falei. Essa substância ela causa uma alteração na extremidade de outra célula, provocando um novo impulso nervoso, passando rapidamente de uma célula para outra. Então, em uma determinada estrutura, como vimos um pouquinho mais lá na frente, cada estrutura de um neurônio é responsável por uma função. Então, as informações cada um capta, quem for responsável por captar, capta essa informação de outro neurônio e vai passar para outro neurônio e assim por diante, no mesmo sentido de propagação, certo? Como está ali no desenho, bora voltar. A propagação do impulso nervoso, tá vendo ele indo para a nossa direita? Então, a sinapse dá através dessa mesma propagação. Temos 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensitivos é o que vai receber o estímulo do ambiente, certo? Já os motores, ele vai levar a resposta. E os neurônios de associação, ele faz a ligação entre os dois neurônios, tanto sensoriais como motor. Que ele vai fazer a ligação. Um vai pegar a informação
e o outro vai mandar uma resposta. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. O nosso sistema nervoso central e o periférico. Aqui no desenho para ficar melhor, o laranja é o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula. O nosso sistema nervoso periférico, os nossos gânglios e os nervos, eles dois se comunicam, certo? Para poder captar as mensagens do estímulo do ambiente, interpretar e elaborar as respostas. O sistema sensorial, ele também é muito importante e está relacionado ao nosso sistema nervoso, porque é através dele que recebemos as nossas informações. O nosso sistema nervoso sensorial tem 5 tipos de funções, né? Cinco órgãos participantes, que é o olfato, o tato, a visão, o paladar e a audição. Mas o que seria, né, esses sentidos sensoriais? Vamos imaginar assim, que é o jeito que você, a gente percebe o mundo. Vamos fazer o seguinte, pare tudo que você esteja fazendo agora, apenas sinta por alguns segundos assim, perceba o som que está ecoando aí na sua casa, na sua vizinhança, os odores. Observe se você no momento agora está com frio ou calor. Tudo isso está relacionado ao nosso sistema sensorial. O fato de você estar ouvindo essas palavras, as minhas palavras, nesse momento, é um bom exemplo disso. Isso ocorre também graças ao funcionamento dos nossos órgãos sensoriais, como eu falei a você, né? O olfato, tato, visão, etc. Esses órgãos, eles são dotados por muitas células, aquela que a gente viu um pouco mais lá na frente, né? As células nervosas. E ela recebe os estímulos do ambiente e vai passar essa resposta. Então, quando está envolvido nossos órgãos do sentido, ele está interrelacionado com o sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Temos a visão, que é representada pelos nossos olhos, que são o órgão responsável pelo sentido da visão, uma vez que eles visualizam o objeto e manda a mensagem para o cérebro, que faz a decodificação e interpreta. Ou seja, quando nós observamos uma imagem, essa imagem ela vai para o nosso cérebro, lá ela vai decodificar, ou seja, vai interpretar a resposta e aí a gente vai saber qual é o objeto que nós estamos olhando. Temos o olfato. O nariz é o órgão responsável pelo sentido, ou seja, a propriedade de sentir o cheiro ou de odores é a responsável pelo nosso órgão, que é o nariz. Dessa maneira, o nariz capta os odores, ou seja, o cheiro que está à nossa volta, envia a mensagem para o cérebro, que ele vai processar, decodificar, né, interpretar essas informações. Temos também o nosso paladar. A língua é um órgão responsável pelo sentido do paladar. Uma vez que ele capta e distingue assim, os sabores dos alimentos, como salgado, doce, azedinho, amargo. Além também de outras sensações, que quando a gente está se alimentando, a gente sente, né, se a comida está quente ou está fria. Essas papilas gustativas que temos na nossa boca, essas células, ela reconhece, decodifica o sabor e leva essa informação para o nosso cérebro. Temos também a nossa audição. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição. Na medida que eles detectam os sons, os ruídos, os barulhinhos que está, né, ao nosso exterior e envia essas mensagens para o nosso cérebro, que vai interpretar da mesma forma quando a gente está ouvindo as músicas. E temos também tão importante que é o tato, que é caracterizado pela sensação do toque, quando nós tocamos os objetos. E por isso está relacionado com o contato com a nossa pele. Através dos neurônios sensoriais, que dá o sentido, ele é responsável por enviar as mensagens para o nosso cérebro. Embora esteja muitas vezes relacionada com a mão, que quando a gente fala assim, tato,
nós lembramos das mãos, né? Que é pegar o objeto para sentir. Esse sentido do ser humano, ele envolve qualquer tipo de sensação pela pele, ou seja, não, quando a gente fala em tato, não está envolvido só a mão, está relacionado também os nossos pés, nossa barriga, nossa perna, enfim, praticamente a sensação do nosso corpo humano.